2013, quando o Lindbergh apresenta a PEC 51 ao Senado, eu discutia o tempo todo com o Ibis e outros companheiros da Polícia Militar e promovi uma reunião que não era clandestina em absoluto, com 17 lideranças policiais da base, praças, cabos, soldados, sargentos, vindos de outros estados. 3 deles, ao retornarem a seus respectivos estados, foram presos, porque estiveram conosco discutindo a PEC 51. Isso é um flash que é sempre útil para que a gente não se iluda. Está aqui com Rejane, que representa essa nossa luta no parlamento com tanta dignidade e competência. Ibis é uma demonstração viva de que os profissionais da segurança pública podem representar uma outra perspectiva, uma outra possibilidade. E José Cláudio Alves, que conhece mais do que qualquer estudioso, especialista e pesquisador o fenômeno das milícias no Rio de Janeiro e a experiência que ele traz da Baixada, com esse olhar agudo, crítico, reflexivo dele, consiste para nós num verdadeiro tesouro, Zé Cláudio, um patrimônio, e a sua coragem é inspiradora para todos nós. É muito mais difícil fazer esse discurso lá onde você o faz. Nós temos que ter consciência disso. E cumprimento vocês todas e todos, as pessoas da Jandira Fegali, do Marcelo Freixo, da Antônia Pellegrino, do Saraiva, o Debrando Saraiva, que representa aqui o movimento Policiais Antifascismo. Saraiva estava por aí, está em algum lugar. Que é uma liderança sindical da Polícia Civil. E começo compartilhando com vocês uma situação que eu acho também expressiva do outro lado da Lua. Nós estamos falando e devemos falar e sublinhar, enfatizar sempre o que significa a brutalidade policial letal. Nós tivemos entre 2003 e ano passado 15.061 mortes provocadas por ações policiais. Só nesse ano, até o final do mês de agosto, nós tivemos 1.075 mortes provocadas por ações policiais, o que já corresponde a 40% do conjunto dos homicídios perpetrados no Estado. Portanto, nós tivemos, como disse um companheiro nosso, estamos tendo a estatização do homicídio. Pedro Abramovay chamou atenção para isso, é um fenômeno inverso àquele que está em curso da economia, com a destruição da soberania nacional, com a destruição do Estado, com a privatização generalizada, com essa festa da burguesia, do capital financeiro. Nós temos aqui o avesso disso, que é a estatização do homicídio, que é a estatização do banho de sangue. Isso tem a ver, evidentemente, com as práticas orientadas pelo governo do Estado, com o espírito que Bolsonaro encarna, com a autorização que ele concede a todo esse processo. E isso não inclui as atividades milicianas, que constituem um desafio à parte, uma tragédia à parte. Mas eu lhes relato o parecer de uma promotora corajosa, ousada do Estado do Rio de Janeiro, que, aceitando apresentar um TAC ao governo do Estado, TAC é o termo de ajuste de conduta, para desafiar o governo, requerer alterações, dispôs-se a ouvir as denúncias de comunidades contra policiais e de policiais contra suas respectivas instituições. Ela fez o seu trabalho e escreveu no relatório o seguinte parágrafo de abertura: encontrei policiais militares nas UPPs A, B, C e D trabalhando em condições análogas à da escravidão. Ela não exagerava. Eles trabalhavam em contêineres a 50 graus à sombra, aparelhos de ar-condicionado sem conservação não funcionavam, sem instalações sanitárias, tendo que fazer necessidades do mato, sem água, sem alimento, tendo de mendigar nos bares e botequins o seu alimento, com coletes vencidos, sem orientação, sem norte, sentido absolutamente desprotegidos. Nesse contexto, eles eram impostos, se submetiam à imposição de jornadas de trabalho que ultrapassavam aquelas estabelecidas nas regras institucionais, mesmo para casos limites, casos extremos
casos excepcionais. Eu conversei na época com o Ibis, que foi comigo visitar a promotora, e com outros colegas que estavam conosco da Polícia Militar, companheiros que compartilhavam conosco os mesmos valores, e todos imediatamente concluíram e se dirigiram à promotora explicando as razões desse fenômeno. Eles são militares. O fato de serem militares impedia qualquer reação, qualquer resistência, qualquer comentário, qualquer questionamento. Ou eles poderiam ser presos administrativamente, o que significaria uma mácula em suas carreiras, um impedimento para a evolução das suas próprias trajetórias profissionais. Ser militar converteu-se num instrumento de superexploração da força de trabalho. É preciso que nós compreendamos que, de um lado, nós temos a brutalidade policial letal orientada politicamente, com o apoio, suporte conferido pela desigualdade profunda e pelo racismo estrutural. Nós temos os desvios todos que provêm do desenvolvimento das milícias, cuja origem, como dizia Zé Cláudio, como disse também o Ibis, cuja origem são as instituições policiais, portanto nós estamos falando de Estado e de instituições, mas há também essa outra dimensão, a superexploração a que são submetidos os trabalhadores, cidadãos das polícias militares e das polícias civis também. Essa problemática se estende, evidentemente, com modulações, com alterações. Como exigir respeito aos direitos humanos e à legalidade constitucional quando seus direitos são violados? O regimento disciplinar da Polícia Militar é absolutamente inconstitucional. A grande maioria, a massa policial no Brasil, é contrária a esses fatores todos que concorrem para a sua exploração. Portanto, quando dizem que os policiais são contrários à proposta de renovação, é porque estão ouvindo, sobretudo, aqueles que representam governos e Estado, os oficiais, comandantes gerais, mas não as lideranças da categoria, lideranças que não podem sequer nascer, que são ceifadas logo na origem, na mobilização. E aí, um passo para as questões atinentes à PEC 51. Por que carreira única é uma bandeira da massa policial? E hoje nós temos duas polícias em cada uma. A polícia dos oficiais e a polícia das praças. A polícia dos delegados e a polícia dos não delegados. Universos distintos, salários completamente diferentes, aspirações possíveis que são inteiramente diversas também. A situação é tão grave que um amigo meu, agente da Polícia Federal, me disse: a qualquer momento nós vamos ter uma tragédia na Polícia Federal, porque os agentes cruzam com os delegados nos corredores e todos estão armados. Para vocês terem uma ideia da magnitude, da extensão, da profundidade, da intensidade do ódio que inviabiliza qualquer coesão institucional, há uma disputa interna extraordinária. Vocês imaginem alguém fazendo a faculdade, filho de classe média, e aos 21, 22, 23 anos presta concurso para delegado, é bacharel em Direito, pode fazê-lo, teve todas as condições de se preparar adequadamente, faz o exame e se torna delegado ou delegada, que vai conduzir, dirigir um grupo profissional de 30, 40 pessoas que podem estar lá 20, 25 anos e vão ganhar um quarto do salário, sem perspectiva de ascensão até a chefia, se sentindo muitas vezes humilhados. Se vocês disserem, mas esse policial, o agente, pode fazer também o seu curso de bacharel em Direito e concorrer com os outros ao exame de seleção de delegados. A instituição não oferece condições, tempo, estímulo de nenhum tipo. As dificuldades se somam todas, tornando tudo isso muito difícil. Mas se houvesse essa possibilidade, e muitas vezes há agentes que de fato fazem esse esforço, na prova, nas provas, o fato de estarem lá há 25 anos não vale meio ponto em reconhecimento ao acúmulo de experiências e de reflexão. Eu não preciso me estender, nós não temos tempo para isso, mas vocês podem imaginar o que é o convívio entre aqueles que se sentem absolutamente injustiçados, cujos conhecimentos são desprezados, e aqueles outros que são beneficiários dessa estrutura, não têm culpa por isso, evidentemente estão cumprindo lá os seus compromissos. Faço um parêntese rápido para homenagear Chico Alencar, que está aqui presente.
que representa tanto para nós todos e todas. Ciclo completo, uma palavra sobre ciclo completo para encerrar, porque desmilitarização está sendo alvo aqui nosso de críticas sucessivas, mas o ciclo completo é menos conhecido pelas amigas e pelos amigos que não atuam na nossa área. O ciclo completo significa o conjunto das atividades desempenhadas por uma instituição policial. Quando nós falamos em ciclo incompleto, é porque alguma instituição não tem o direito de implementar o conjunto completo das suas atividades potenciais. E no Brasil acontece esse fenômeno que é único no mundo, é a nossa jabuticaba. Uma polícia faz investigação, a outra polícia faz o trabalho ostensivo preventivo, de acordo com a nossa Constituição. Essa é uma herança da ditadura, que nós assimilamos acriticamente na prática, não subjetivamente, por conta da correlação de forças que marcou a transição democrática, aliás, transição que tem responsabilidade no que nós estamos vivendo hoje, porque nós empurramos o lixo para baixo do tapete, né, e passamos, sem momento de verdade, para a reconciliação imediatamente. E com isso, essa verdade nos assombra nos espectros todos do fascismo selvagem que retorna. Esse trauma com o qual nós vivemos, essa impossibilidade de dizer, olhando nos olhos nossos mesmos, o que foi a política de extermínio da ditadura, essa falta de coragem de chamar pelo nome os crimes da ditadura, né, nos trouxe até aqui, aparentemente reconciliados, apenas preparando o advento do monstro que retorna, né? Mas, enfim, o ciclo completo é muito danoso e tem implicações imediatas. Eu vou procurar ser absolutamente sintético nesse ponto. Nós temos quase 800 mil presos, terceira população prisional do mundo, e a que mais cresce desde 2001. Marcelo Freixo sempre insiste nesse ponto, porque isso não é suficientemente compreendido e assimilado. É a população carcerária que cresce mais velozmente em todo o mundo. 40% estão lá em prisão provisória. Nós sabemos que quando são julgados esses casos, 30% são considerados inocentes. Portanto, nós podemos deduzir, aplicando esse padrão especulativamente, que dos 40%, 4 vezes 8, 32, das 320 mil pessoas que estão lá em prisão provisória, talvez alguma coisa como 107 mil sejam inocentes, de acordo com os próprios critérios discutibilíssimos da justiça brasileira. 13% cumprem pena por homicídio doloso ou estão lá respondendo por homicídio doloso, só 13%. Agora, o subgrupo, esse é o ponto decisivo para essa nossa conclusão, que vai nos conduzir também à defesa da legalização das drogas. 28% estão lá cumprindo pena ou sob acusação de tráfico de drogas. E esse é o subgrupo que cresce mais aceleradamente nesse universo em expansão rápida, como eu lhes dizia. Entre as mulheres são 62%, mais da metade do universo prisional feminino está lá por acusação de tráfico. Mas de que tráfico nós estamos falando? A sua imensa maioria, o varejo das substâncias ilícitas. Jovens pobres, jovens negros estão sendo presos em flagrante delito, sem armas, sem prática de violência e sem relações reconhecidas com crime organizado. É claro que se você chega ao sistema penitenciário e lá permanece por 5 anos, em regime fechado, você vai ter necessariamente, por questões de sobrevivência, de vincular-se a uma facção criminosa, porque o nosso sistema penitenciário é dominado pelas facções criminosas. O que é que nós estamos fazendo como nação? Nós estamos sacrificando a vida de jovens inocentes, não violentos, e contratando violência futura, porque subsequentemente à sua saída da prisão, esses jovens terão de prestar lealdade às facções que os protegeram no curso da sua desdita, digamos assim, institucional. Portanto, nós estamos comprometendo o nosso futuro, apostando nesse processo que é também de criminalização da pobreza, de encarceramento em massa. Portanto, as propostas do Moro de mais encarceramento significam mais crime no futuro, mais força para as facções criminosas, porque ele nada diz sobre o maior crime de todos, que é aquele perpetrado pelo Estado no interior do sistema penitenciário. O Estado não cumpre
em nenhum dos estados da República, da nossa federação, a LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Quem não cumpre a lei não é criminoso, o Estado não a cumpre, portanto é responsável pelo desastre, pelas tragédias sucessivas. Nós estamos, portanto, apostando num caminho sem volta, que é um caminho de destruição da juventude e de ampliação da própria violência e fortalecimento das facções criminosas. Além disso, nós temos que estar atentos no seguinte: há uma grande ferramenta da polícia que atua nessa perspectiva. Porque a pergunta que falta fazer é: por quê? Por que ocorre esse processo de encarceramento voraz que implica criminalização da pobreza, etc. Nós podemos deixar de lado todas as hipóteses sociológicas mais sofisticadas. Nós não precisamos, nesse momento, das grandes teorias. Nós não precisamos, inclusive, mobilizar as nossas divergências ideológico-políticas. Há alguma coisa muito simples que empiricamente se constata. Há um mecanismo que se reproduz inercialmente, independentemente da vontade de secretários, de agentes do Estado, de políticos quaisquer. Nós construímos uma máquina de morte e destruição que funciona por ela mesma. Por quê? Como é que ela funciona? A polícia que está presente em todo o país, em todas as cidades, dia e noite, é a polícia militar. Como dizia Lindbergh, ela é proibida de investigar, mas ela é pressionada a prender, porque se entende por prisão, produtividade na segurança. E a polícia militar, interpretando, portanto, produtividade como prisão, passa a fazê-lo, passa a prender. É pressionada a fazê-lo por todos, pela imprensa, pela mídia, pelos governos, pelos jornalistas, etc. Se ela não pode investigar, mas é instada, pressionada a prender, lhe resta simplesmente prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? Aqueles que se oferecem aos 5 sentidos são alguns, estão longe de serem os mais importantes. Quando nós falamos de drogas, por exemplo, nós não estamos falando do tráfico internacional que mobiliza bilhões. Nós estamos falando do pequeno varejista, porque o tráfico que envolve bilhões requer investigação, inteligência para que seja identificado, etc. Portanto, nós estamos falando desses pequenos delitos que podem ser identificados pela polícia. Ela tem de prender, não pode investigar, recorre exclusivamente ao flagrante. Qual é a sua grande ferramenta? Seu grande instrumento de trabalho? A lei de drogas. Ela joga a lei de drogas como uma rede e captura os bagrinhos, os pequenos varejistas que estão fazendo seu ganho diário. E esses estão entupindo essas sucursais do inferno, que são as celas nas diversas instituições prisionais. Esse é um mecanismo que está em acelerado processo de reprodução. É claro que isso tudo só é possível no país do racismo mais profundo, das desigualdades mais profundas, dessa alienação de que todos os que me antecederam falaram. É esse país que autoriza esse processo de encarceramento em massa, que massacra e destrói a juventude. E isso se soma ao genocídio em curso nas favelas, das periferias, sobre o qual nós já falamos, com a brutalidade policial legal, autorizada, estimulada, e com as milícias que são sua reprodução paralela. Portanto, esse quadro dantesco pode ser desativado. Claro, para ser desativado completamente, nós vamos ter de mobilizar transformações muito profundas na sociedade. Mas é possível salvar vidas, reduzir esse massacre, esse banho de sangue, frear esse processo, desarmando essa bomba, legalizando as drogas e promovendo essas transformações institucionais que são mais do que urgentes. Obrigado.